Ahoy, hoy! Welcome back to another episode of the Cultura Inglesa Podcast. Eu sou Caio Copato. Eu sou o William Bueno. E se você sempre teve curiosidade de saber o que os professores tanto falam nas salas dos professores, é aqui que abrimos as portas das salas das culturas inglesas de todo o Brasil. E aí, Bill, como foi o seu Halloween, cara? Bem assustador. Spooky. Muito assustador, cara, porque foi bem o dia que venceu a fatura. Assim, eu tive que pagar, né, o pagamento da fatura do cartão. Então, eu entrei lá no site do banco, vi a conta, então foi o mais assustador dos últimos tempos. Creepy, né? Muito creepy. Muito bem. A gente tá gravando esse episódio aqui no dia seguinte ao Halloween, né? Que tá ficando cada vez mais popular no Brasil, né? Exatamente. Teve trick or treat lá onde você mora, no seu prédio? Não. Não teve? Pelo menos, acho que não. Eu fico muito de fone, né? Então, se as crianças ficaram batendo lá na porta, coitado, acharam que eu era, tipo, muquirana. Eu não ia atender também. Ah, é? Não, é porque eu não ouço mesmo. Às vezes o pessoal fala, batia lá na porta. Eu não ia ter doce pra dar pra criança, então. ia dar um sazon pra... Pois é, tipo, né? Não ia ter o que dar. Vamos lá, Bill. Pra gente celebrar o Halloween, vamos fazer um jogo rápido. Um filme de terror, um jogo de terror e uma música de medo. Caramba, agora você me pegou, hein? Bem, filme de terror eu já recomendei num episódio. A gente já teve vários episódios assustadores, né? No Spotify, na época. Eu recomendei na época El Orfanato, acho que é o meu filme de terror favorito. É um filme espanhol. Filme espanhol. Jogo de terror. Também um jogo que eu já falei, acho, nos nossos episódios aí, Resident Evil 7. Acho que é o meu favorito. Bom. Nossa, muito bom. E música, cara, thriller, né? Tem que ser, mano. Muito thriller bom. é a classe. O clipe, não, tem que ser com o clipe, Muito bom. E você? Vamos lá. Filme. Putz, são tantos, cara. Eu costumava colecionar filmes de terror. Acho que eu já falei sobre isso também. Deixa eu pensar. Cara, acho que um filme bastante assustador que eu vi recentemente e que eu não dei muito crédito pra ele na época que ele saiu foi A Bruxa. Boa. Eu achei ele bastante creepy, assim. É do Eggers, né? Edger, sei lá como fala. Não sei. É do The Lighthouse, The Northman. Entendi. Legal, hein? Robert Eggers. Muito legal. Um jogo... Cara, eu joguei recentemente Silent Hill 3. E é um jogo que ele é um pouco ignorado, assim, né? Todo mundo fala muito agora, né? Principalmente que saiu o remake de Silent Hill 2, né? Como um dos jogos mais assustadores aí desse gênero. Do primeiro também, que é o clássico, mas o 3 ele é uma sequência direta do primeiro. E ele é muito, muito, assim, creepy. Assim, é uma coisa assim... Ele é disturbing. Ele é bastante perturbador, assim. Ele é até de forma mais psicológica do que aquela coisa... Né? Monstrinhos. E uma música... Pô, uma música de medo... Porque eu fui dessa ideia, isso que eu ia falar. Ele faz a pergunta e não sabe responder. É que eu tava pensando em Halloween, da banda alemã Helloween. Inclusive, eu não se esqueça que é Halloween ou feriado, né? A data é com A, tá? H-A e H-E é o Halloween, a banda alemã. E este é o My Bad. Este é o bloco do nosso show em que a gente fala dos erros, né? Das escorregadas, né? Das caneladas do episódio anterior. E no episódio anterior... Nós entrevistamos uma amiga, nossa, caramba, chamando de amiga já, mas enfim, da Inglaterra, então eu que não vou corrigir uma inglesa, né? Então, não teve erro. Mas só um detalhe que a gente falou, pode até ser considerado meio que um my bad, a gente falou tanto assim, nossa primeira convidada internacional, mas só deixando muito claro, embora a gente tenha falado isso, mas pode ter passado despercebido, primeira convidada internacional do podcast em formato de vídeo. Porque na época do Spotify tivemos vários, inclusive professores... que já participaram do podcast e são gringos, tá? Então, só deixando claro, no formato de vídeo foi a primeira e foi muito legal, um dos meus episódios favoritos, com certeza. A gente não identificou nenhum problema, nenhuma informação errada que a gente passou no episódio anterior pra gente se redimir aqui. Mas se houve algum erro, o erro é não ter assistido esse episódio. E não saber que lá no Spotify nós temos uma centena, literalmente uma centena de outros episódios com diversos convidados internacionais. Então, dá uma conferida no nosso acervo e prestigia a gente, manda um comentário e já deixa um like aqui nesse vídeo, compartilha, segue a gente, faz o ritual completo. Beleza? E hoje nós vamos conversar, Bill, com
Carlos Eduardo Martins, meu amigo de cultura inglesa, Vila Mariana. O Cadu, o Carlos, muitos nomes. Professor. Cadu, welcome to the Cultura Inglesa Podcast. Thank you, Caio. Thank you, viu, gente? Obrigado por me receber aqui. Obrigado por essa introdução linda. É muito legal estar aqui. Primeira vez, eu tô um pouquinho nervoso. Vocês são profissionais, gente. Maravilhosos ali. Eu fiquei, uau! Imagina, você aí que é o cara dos palcos. Eu fiquei, Você é um eu fiquei cara impactado. dos vídeos. Jack of all trades. Exatamente, olha que bonito. Jack of all Jack of all trades. Muito bem. Cadu, é a primeira vez que você participa do podcast ever? Não, na versão do Spotify a gente tava tá, junto claro. lá, né, já nos primórdios, né? A gente participei de 2 episódios, um de bem-estar, sentindo a Fátima Bernardes ali, e agora a gente tá aqui junto de novo. Outro sobre exercícios também, se eu não me engano. E hoje trouxemos aqui o Carlos pra gente falar de um tópico que tem bastante a ver com o que a gente mencionou, né? O Halloween aconteceu no dia 31 de outubro e o feriado seguinte ao Halloween, pelo menos nos Estados Unidos, é o dia que chamamos de Thanksgiving ou... o Dia de Ação de Graças. Acho que todo mundo tem uma memória de Dia de Ação de Graças, de Thanksgiving, por conta, né, da cultura pop em si, né? Então, sempre tem Filme, um episódio legal de Friends, né? Sempre Que tem. era o de Thanksgiving, É. era sempre um episódio muito legal da temporada. Aquele sobre, começa assim, né? Isso. É, e o nome Dia de Ação de Graças eu lembro justamente por causa de filmes e séries, acho que até antes do Friends, que quando só tinha dublado na TV. Antigamente, a programação da televisão aberta era 100% dublada. Acho que ainda é, na verdade, da TV aberta. Antigamente não tinha TV a cabo, então sempre tinha episódio, até filmes que se passavam, e aí eles falavam Dia de Ação de Graças. E aí depois, mais pra frente, a gente foi, né, aprendendo tal sobre o Thanksgiving. Última quinta-feira do mês. E logo em De seguida... novembro. De novembro, exatamente. E no dia seguinte, Black Friday. Black Friday, né? Então nós temos um combo aí, né? Nesse final de ano, né? De Halloween, Thanksgiving e Black Friday, né? Uma oportunidade, várias oportunidades para você investir o seu dinheiro, né? Digamos assim. Mas acho que é importante a gente dizer por que, né, que a gente, apesar de termos nascido aqui do lado sul do mapa, sabermos tanto, assim, né, sobre esse feriado, porque ele é um feriado que ele significa bastante para os Estados Unidos, né? Cadu, você sabe explicar? Porque eu aprendi no Friends, o Ross que me ensinou. Você aprendeu no Friends? Lembra o Ross vestido de Holiday Armadillo, né? Que ele tá vestido com uma roupa de tatu, né? Porque ele queria se fantasiar de Pilgrim, acho, sei lá, de qualquer outra coisa, de peru de ação de graças, e a fantasia estava em falta, né? E ele Tá quer... bem, alta demanda. Né? ele quer ensinar o filho dele, o Ben, sobre os valores. É do Hanukkah, tô confundindo tudo. Não, na verdade, se é do Natal, como ele é judeu, ele não comemora o Natal, então aí ele faz o Christmas Armadillo. Exato. Não tem nada a ver com o episódio de ação de graça. Gente, desconsidera, eu fiz aniversário faz pouco tempo, tô ficando velho. Então vamos deixar o Carlos falar aqui. Eu amei essa do Fiz Aniversário. Ó, agora é o seguinte, o desafio. Se durante essa fala você pensou, do que ele tá falando, deixa nos comentários aí. Porque talvez você estivesse acreditando como eu estava. Mas é que são muitos episódios. Mas é que você fala como se, né? Com tanta propriedade, é isso aí, mano. Convincing, né? Eu acho que... Então, vou deixar o Carlos explicar. Se a gente pensar no nome em si, que é thanks, né? Agradecer, obrigado, e o giving de dar esses agradecimentos pra alguém. Porque muitas vezes, alguém te faz uma coisa legal e você fica assim, tá? A pessoa tá tão acostumada a receber aquilo que você fala, sua obrigação. Vou dar um exemplo, nada a ver agora, mas se for uma 20 viagem, vocês me falam. Mas eu treinei minha cachorrinha pra fazer o xixizinho dela no tapetinho dela ali, quando era um bebezinho ainda. E ela sempre faz. Bonitinha. E eu comemorava muito, era muita felicidade. Eu falava, ai, que lindo, papai, que coisa linda. Agora que ela já tá mais velha e ela já tá acostumada a fazer isso, ela fez xixi no tapete da sala. Hoje, antes de vir pra cá. Coisinha linda. Então, assim, ela não recebe elogio. Eu não falo obrigado quando ela vai fazer xixi no tapete dela mesmo. Caramba. Agora, quando ela faz no tapete da sala, ela chama a minha atenção. E aí ela leva uma bronca. Isso. Olha só como que uma coisa legal que você faz pode acabar caindo na rotina. Nossa. E você só percebe as coisas na falta.
Então, a ação de graças acho que é uma forma consciente de você parar e analisar isso. O que tá sendo legal na minha vida? Porque o nosso cérebro tem essas coisas de vamos sobreviver, né? Sim. Então, vamos focar em planejamento, no córtex frontal aqui, né? Planejamento e ações que vão não me colocar em problema. Então, e a parte de graças está relacionada com a amígdala no cérebro, lá dentro do sistema límbico. Então, ela é coisas que você sente. Só que às vezes a gente sente e nem percebe, porque tem tanta preocupação, tanta coisa pra fazer. Eu não sei como isso é na vida de vocês. Vocês já se pararam assim num dia e falaram: nossa, hoje tá mó sol, mas que droga que é uma quarta-feira e eu tenho que trabalhar. Já rolou isso? Já, muitas vezes. Mas eu acho que uma coisa que você mencionou, a gente só se sentir grato por algo na falta, eu acho que tem muito a ver também com esse nosso instinto, né? Eu acho que a falta de alguma coisa é algo que é muito alarmante, né? Se a gente não tem água, se a gente não tem comida, né? Isso ativa algum tipo de preocupação, né? Exatamente. E eu acho que tem a ver com a história do Thanksgiving, né? Do Dia da Ação de Graças, né? Eu não sou um especialista em história, mas até onde sei, ele remonta aí lá os primeiros anos Settlers, né? de Estados Unidos como colônia, né? E se trata de uma celebração por uma boa colheita, né? Demonstrar gratidão ali por você ter fartura, né? Você ter esse acesso à comida. Então tem muito a ver, acho que, com esse assunto, né? Às vezes a gente tem coisas que talvez sejam um privilégio e coisas que fazem parte da nossa rotina, cotidiano, mas que a gente... Take for granted. Take for granted, né? Eu acho que é bem isso. A gente não vai entrar muito na questão do Thanksgiving da origem, porque é um pouco polêmica, porque, assim, diz a lenda, né, a história aí, que foi um momento de paz ali, de trégua entre os settlers e os que estavam sendo colonizados. Os nativos, né? Mas muita gente diz que não foi bem assim, então a gente não vai entrar muito nessa parte, porque, enfim, né, é difícil saber, né, os registros são aí bem nebulosos. Exatamente. Mas realmente tem muito a ver com isso, e por isso que nos Estados Unidos eles têm... Na verdade, o Thanksgiving, o melhor jeito, assim, da gente aqui no Brasil tentar entender é como se fosse o nosso Natal, assim, a questão da celebração em si da comida, pra eles, porque o Natal deles é bem mais simples, bem mais tranquilinho, não tem aquela abundância toda. Então, mais ou menos o que a gente faz na ceia de Natal é o que eles fazem no almoço do Thanksgiving. Exatamente, tem até... Então é Natal. Eu ia falar isso. O Bill me lembrou da Simone. Fez. Na verdade, que é uma versão. Você aí, ouvinte, que não sabia, canta aí a versão original, Bill. Não dá, tá muito cedo, gente. Bill. Mas é do John Lennon, é muito legal. John Lennon, So This Is Christmas, né? E tem a ver com o fim da guerra também, a música, né? Que então, toda essa questão de um momento de paz ali, de você realmente pensar, caramba, pô, né, que nem eles pararam de brigar lá no Thanksgiving, ou pelo menos é o que dizem. E aí o John Lennon, na época que acabou a guerra também, então vamos fazer uma música pra celebrar. Eu acho que é isso, são celebrações desses momentos pontuais. Por exemplo, quando voltou a energia na sua casa, depois de quantos dias sem energia? A energia acabou numa sexta-feira à noite e eu fiquei sem energia até o domingo de manhã. Quando acendeu, você foi maravilhoso. É. Foi maravilhoso. Então assim, é o que você falou. E aí você fala assim, nossa, o que falta faz uma coisa tão mundana como a Básica, energia elétrica, né? Então tem que ser grato. Exatamente, né? Mas é como a gente tem uma dor de cabeça muito forte, ou qualquer tipo de dor, assim, sempre passa pela minha cabeça assim, cara, como é bom não sentir essa dor. Eu não consigo nem me lembrar mais como é que é. Ressaca, Tipo, Caio. Também. aqui ninguém faz isso. Tipo assim, caramba, que saudades de 3 horas atrás que eu não tinha essa dor de Isso cabeça. aqui é assim. água, tá? Não, mas sim, esse tipo de, né? Qualquer tipo de incômodo, né? Que nem você falou, né? Quando o Bill tava falando da música, então é Natal, e que você... A versão em inglês, aliás, And So This Is Christmas, and What Have You Done? Também. Então, o que você fez pra você pensar no seu ano? Porque no modo automático, e eu acho que a gente entra numa polêmica aí de gratidão, porque muitas vezes a gente pode achar que tem aquele estigma de você tá sendo grato, mas aconteceu uma coisa ruim com você, faltou luz, o cara tem que ser grato. E acho que não é bem assim. E acho que você precisa sentir gratidão primeiro. Então tem algumas camadas de gratidão que a gente precisa pensar antes. Então primeiro você consegue reconhecer essa primeira fase, reconhecimento de coisas boas. Assim que
So this is Christmas. What have you done? O que aconteceu que é bom pra você no ano? Eu acho que é a primeira coisa, né? Antes de expressar gratidão, o que você sente? Hoje em dia, as pessoas não estão muito ligadas nos sentimentos dela. Isso me deixou feliz, isso me deixou triste, isso me deixou... Até na aula mesmo, por exemplo. Eu gosto de fazer um momento de check-in com os alunos. Entraram na aula, como vocês estão? Conta pra mim. Tem umas escalas, umas fotos que eles podem olhar, às vezes, ali. E aí depois, às vezes eles... tô preocupado porque o trabalho foi pesado. E é normal isso, eu não quero que eles mintam pra mim. Mas aí depois, no final da aula, depois de ter um momento legal, eu gosto de trazer isso ao foco deles de novo. E falar, o que você trouxe pra aula, além do conhecimento, o que você tá levando? Muito legal. E muitas vezes a gente percebe que o estado de espírito é completamente diferente. A pessoa tava ligada no 220, pensando em problema do trabalho, pensando... E ela sai com... eu tô leve. Eu dei risada, além de aprender. Então, eu acho que isso... Que é uma distração, né, dos problemas do cotidiano, né? Eu te perguntar o seguinte, você pergunta pros alunos, todo mundo pergunta, né, como é que os alunos estão se sentindo, como eles estão, mas nem sempre a resposta é sincera, né? Porque é como na nossa vida cotidiana, né? Geralmente, quando alguém te pergunta, e aí, tudo bem? Você fala por educação que tá tudo bem, mas às vezes tá péssimo. Exato. Né? Às vezes você tem que pagar lá os boletos que o Bill falou, né? Às vezes você tem, sei lá, ficou sem luz em casa, ou sei lá, tá passando problema de saúde. De tudo. Seu gato vomitou em cima do seu computador que você trabalha. Não fala isso. Cara, isso foi muito específico, tá tudo bem, mas não... Aconteceu contigo, muito. Bill? Ele que é o gateiro aqui, Acontece. Acho que todo mundo que tem gato já sofreu com isso. O meu gato fez xixi no meu PlayStation que meu pai tinha me dado quando eu era criança. Era um trauma. Meu pai, assim, maior sacrifício pra pagar 200 mil boleto ali, ó. E por que, né? Que ele fez no PlayStation. E eu achei ele na rua, assim, peguei, assim, falei, cadê sua ele gratidão? não teve gratidão, exatamente. Cadê a gratidão do gato? Mas ficou com a gente, fofinho, lindo. E viveu 25 anos esse gato, viu? Olha só. Quase bateu o recorde, porque eu acho que... Um quarto de século. Meu Deus! Gatos vivem 20 anos, assim, né? Então, foi 5 a mais. Caramba! Era o Tom. Olha só. Então valeu a pena a urina no PlayStation. Quer dizer que esse gato, ele devia ser muito grato pela vida que você proporcionou pra ele, né? Porque na rua, as estatísticas dizem que um gato de rua, ele não passa de 3 anos. Como você tinha uma estatística de gato aí na sua pauta? Eu sou realmente cara manja, ele é autoridade. Eu sei o que eu estou falando, porque eu sou pai de 3 gatos. É verdade. Se a gente parar pra pensar no nosso estado de espírito mesmo, a gente começou a abertura do Bill ali, me impactou, que ele falando assim, meu Halloween foi muito spooky, muito assustador ali, porque virou o mês, conta pra pagar, eu passei pela mesma coisa, dei risada aqui meio contido que vocês não tinham apresentado ainda, mas olha o que tá rolando aqui, essa troca, a gente já tá rindo, a gente já tá se divertindo, e tem que trazer isso pro consciente. Então, além de, na gratidão, a gente pensar em o que eu tô sentindo, essa atenção plena, esse mindfulness que as pessoas pensam, como eu tô sentindo agora? E tomar muito cuidado pra você não ter culpa também. Porque às vezes já rolou de você estar muito feliz e falar, que legal que aconteceu. Aí você fica assim, mas da merda, quando que vai acontecer? Isso aconteceu quando eu comprei minha casa. Eu falei, que legal, mas nossa, daqui a pouco vai quebrar alguma coisa. Sei, né? Quando as coisas estão indo muito bem, você fala assim, cara, isso aqui é o ápice, né? Depois disso aqui as coisas vão piorar, né? Eu acho que rola uma síndrome assim de eu não mereço felicidade. Eu não... Assim, inconsciente mesmo, porque muitos desses processos são inconscientes. Então, quando você não pensa sobre seus sentimentos, isso pode impactar a sua vida de forma negativa. Porque você vai ficar num ciclo vicioso, né? Por que será que é tão difícil a gente perceber motivos pelos quais devemos ser gratos? Acho que eu tenho uma ideia, hein? E aí? É igual na aula de inglês, por exemplo. Os alunos chegam lá com uma preocupação muito grande em... A meta deles é, vou pra aula de inglês para me divertir e aprender? Não. Eu vou pra aula de inglês para não errar. E não, a gente foi treinado e meio que condicionado a não errar, a não se expor, não ter momentos de vulnerabilidade em frente aos outros, porque a gente acaba entrando numa ameaça. E não, é muito importante, a gente sabe disso como professor, que é importante que eles errem. Eu gosto de comparar até com uma consulta médica. Você tem que diagnosticar o que está acontecendo na aula. Eu preciso que o aluno me conte os sintomas, eu preciso que ele fale, para eu construir com ele e falar, você precisa disso, que é aí que entra o feedback personalizado nas aulas, né? Legal. Exatamente. Disso e disso. Então, é esse objetivo na sua cabeça e a falta de prática. Então, se eu não tô praticando isso de forma consciente, como que eu vou melhorar? Então, é igual o aluno que vai pra aula e fala assim, hoje eu não vou participar no speaking, tá?
Eu vou ficar aqui só ouvindo. Exatamente. E aí, sempre a gente acaba escutando aquilo de... eu entendo tudo, mas eu não sei Na hora de falar. falar, né? Então, pra você melhorar a sua fala, você precisa falar. Então, eu gosto de comparar, tipo, natação. Não tem como você fazer uma natação sem entrar na piscina. Ou você ir pra academia pra assistir os outros treinarem. Né? Se bem que às vezes você nem vai, você paga a mensalidade e espera, Exato. né? Fala assim, vai. As pessoas fazem muito isso, né? Mas assim, qual o propósito, né? Você vai assistir os outros treinários, você vai aprender alguma coisa, de repente vai. Né? Que Mas aquela- você não vai evoluir, né? Eu lembrei você tava falando negócio de não errar, eu lembrei daquela frase, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Sim, achei lindo, vou recordo. tatuar. Acho que é o filósofo Chorão. Eu não sei, porque assim, porque quando você tava Pode falando, então assim, pô, eu não consigo falar, mas assim, eu vou só ouvir, porque pelo menos eu não errei. Acabou a aula, eu não falei, mas também não errei. Exato. Mas é muito melhor você falar 40, 50 minutos com vários erros do que Exato. 0 erros, mas também 0 produção. Exato. Então, Exato. fale, se solte, abra o microfone na aula remota, né? A gente abre o microfone, fala mesmo, e não tem problema. Errar faz parte. Até a gente aqui tem o My Bad, o quadro My Bad, Exato. né? Então, Uma coisa que eu aprendi em terapia, que a minha psicóloga na época me disse, é uma coisa que ela causou um impacto muito grande em mim. Assim, ela sempre trazia para os problemas, as coisas que eu dividia com ela, a seguinte reflexão. O que é a pior coisa que pode acontecer como consequência disso? Uhum. Né? E essa reflexão, em muitos casos, eram coisas muito irrisórias, assim. Nada. Né? O que pode acontecer Perfeito. se eu errar na minha aula de inglês? O pior que pode acontecer é você aprender. Eu morria de medo, morria de medo de dançar em público. Porque quando eu era criança, eu gostava muito de dançar. Mas eu não sabia dançar. E minha família ficava meio assim, sabe? Outras épocas, eles julgavam, falavam, isso não é coisa de menino. Então, foi um momento puxado e eu falei que era entrar no balé. Uhum. Pra resumir a história, me colocaram no karatê. Que é quase igual. Quase a mesma coisa, ele vai pro karatê. Corpo, né? Não, vai pro karatê pra se defender, Olha porque as só. pessoas estão fazendo bullying com você na escola, então vai lá pra boa. aprender a lutar. E aí, minha avó me falava que quem anda de costas, a mãe morre. Então, primeira aula de karatê, eu lá, meu uniforme, meu kimono, assim, minha faixa branca maravilhosa, kamaite, e você vai pra trás nesses horários, assim, você vai... E aí eu comecei a ir pra trás, chorando, você contar em japonês, chorando ali. Então, comecei a chorar no karatê e me tiraram. Assim, foi Depois de muito tempo, muita terapia, que nem o Caio, aliás, esse é um dos passos pra você conseguir se entender melhor e vencer alguns medos, né? Se conhecer, terapia mesmo, precisa. E aí eu, depois de adulto, falei, vou entrar na aula de dança. E aí meu maior medo era aquele meme daquela senhorinha, não sei se vocês lembram na internet, que ela tá na aula de lamberóbica, que tá todo mundo indo pra direita, ela pra esquerda. Isso aconteceu mais de 10 vezes já. Então, de tanto eu errar, de tanto todo mundo ir pra um lado e eu ir pro outro, ou todo mundo girar e eu não ir nas aulas, eu nem penso mais nisso quando eu vou. Eu só fico assim, ai, que legal. E eu criei tantas conexões dentro da aula, aprendi tanta coisa. E eu acho que, por causa da minha bagagem de professor, isso me permite ser mais paciente com o processo também. Porque esse é um dos problemas. A gente, não sei se vocês têm a mesma coisa na sala de aula de vocês, o vício do imediatismo. É claro que toda aula você vai ter ali um retorno, você vai ter um ganho. Mas, às vezes, a sua expectativa, não sei, você vai pra academia, às vezes você termina de treinar e já levanta a camisa assim pra olhar no espelho. Você quer ver o pump ali, né? Na Assim, hora, né? mas o músculo vai demorar um tempo pra Exato. construir. Então, talvez o seu objetivo final não vai ser naquela aula que você vai ver. Você tem que ter um pouco de paciência, E outra, né? e de repente aquele pump ali, ele vai murchar depois, Vai. né? Então, beleza, você teve fiquei, né? Tô maior, né? Vai tomar banho vai passar. Então, qual que é a lição, né? Nem sempre os resultados mais rápidos, eles são aqueles que perduram, né? E aqueles que te trazem realmente um benefício a longo prazo. Aí, nesse momento que você fala assim, não vale, será que vale a pena? Ai, será que... E não sente essa gratidão. Acho que é difícil perceber esse crescimento. Você foi pra academia, quantas vezes você ficou orgulhoso de você e falou assim, nossa, hoje era um dia puxado e eu consegui ir mesmo assim. Você vai pensar assim, eram 5 dias na semana que eu queria ir, eu só fui 3. Sou um fracasso. E é isso que te sabota para crescer no inglês, por exemplo. Isso que te sabota em várias coisas. É a gente colocar as coisas de uma forma muito quantitativa, né? Exato.
Do tipo assim, eu preciso ir 5 vezes por semana, né? Mas às vezes você vai 5 vezes por semana e você treina fofo 5 dias e você não é a mesma coisa que você não ter ido, né? Às vezes você foi 3 dias, mas aí você treinou direitinho, você se alimentou direito. Descansou. A gente várias aqui, né, analogias com a academia, né? Parece que a gente, os caras muito bons aqui, né? Gente, se a gente levantar aqui, eu acho que é justamente o fato da gente não cair, a gente fica projetando isso nas falas, né? Não, mas eu tava... Não, tô brincando, você leva a sério, assim, mas pelo menos eu não pago também. Eu não pago, eu só vou porque é no prédio. Não, aí é bom. Não, no meu prédio não tem essas coisas. Meu prédio não tem nem porteiro, imagina academia. Mas eu só ia falar uma coisa, que eu acho que existe uma hipocrisia muito grande, às vezes, da nossa parte, justamente por isso, né? O Cadu tá dando bons exemplos aqui de não adianta a gente cobrar isso dos nossos alunos, né? Então, sentar lá com os nossos alunos e falar, vocês têm que... Não pode ter medo de errar, vocês têm que fazer, se só der pra fazer 10 minutos de lição de casa, de atividade, tem que fazer. E a gente não aplica isso na nossa vida. A gente fica com medo de errar numa aula de dança, num outro curso que a gente faz. Academia, hoje eu tenho 20 minutos, sei lá, eu tenho 15 minutos pra fazer uma caminhada. A caminhada não adianta nada, eu não vou fazer também. Mas aí a gente quer que o aluno faz 10 minutos de plataforma, porque é o tempo que ele tem. Então, assim, o que a gente cobra aos nossos alunos, a gente também tem que aplicar na nossa vida. Então, isso é muito importante a gente reconhecer também. Exatamente. Eu acho que isso pode levar a gente a pensar aqui de como a gente pode demonstrar gratidão de formas mais genuínas. Que não seja só aquele papo assim, estou muito grato por ter isso, por ter aquilo. Aquelas coisas que deveriam ser um pouco óbvias, talvez, e parece que a gente tá se esforçando pra demonstrar que você reconhece esse privilégio. Eu me lembrei de uma coisa, uma história que é relacionada com o aluno, cara. E foi uma coisa que, durante um período da minha vida, me ajudou a reconhecer motivos pelos quais ser gratos. E é uma coisa que foi literalmente listar coisas por ser grato. Eu tive um aluno que ele fez um workshop, na época, na cultura, de grammar. Era Intermediate Grammar Workout, um workshop que a gente tinha. E esse aluno, ele era assim, uma pessoa mais humilde, assim, né? Ele contava, né, de onde ele morava e que ele estava fazendo aquele curso, que é o qual ele tinha condições de pagar naquele momento. Ele precisava dar uma melhorada no inglês dele para ele conseguir uma vaga lá de emprego. E aí, no final do curso, ele veio me agradecer, falou que ele conseguiu a vaga. Legal. E ele me deu um presente. E ele me deu Cara, era um caderninho, assim. Eu acho que ele nem percebeu quando ele comprou, mas era uma agenda telefônica. E eu tô falando assim, cara, isso aconteceu em 2019. Aí eu falei assim, poxa, que bonitinho o gesto, né? O que eu vou fazer com a agenda telefônica, né? Mas eu fiquei tão, assim, comovido com o gesto, que eu falei assim, cara, eu vou usar isso aqui e pra cada uma letra dessa agenda, eu vou listar um motivo pelo qual eu tenho de ser grato que me ocorreu. Então, legal. Quando acontecer alguma coisa que genuinamente, assim, tipo, sei lá, com a letra C. Pô, hoje eu tomei uma cerveja com um amigo meu. Aí você uma cerveja muito com meus legal. amigos na letra C. E aí o meu objetivo era completar ali de A a Z. Não completei, mas passei um bom tempo fazendo esse exercício. Isso me ajudou, cara. Muito legal. Coisas legais. E a letra legal. A já foi garantida, que foi a academia, logo a primeira. Academia, porque agora o Caio falou que vai todo dia pra academia. Não, Não, a academia já Academia beleza. graça. Tá vendo? Chama atenção uma coisa que você falou, Caio. Aliás, achei lindo você fazer isso, mas você falou assim, você tem que se esforçar, que às vezes parece forçado. E eu acho que é natural. Assim como quando você tá começando a aprender inglês, não vai ser tão natural a forma que você se expressa ainda, se você é um iniciante. Então, no começo, é forçado. Você tá se forçando a aprender aquilo. Mas aí depois você pega o jeito, porque é antinatural. Seu cérebro tá ligado nos problemas, na sobrevivência. Sim. Então, pra você fazer essa listinha, foi lindo. E muito legal. É legal. Nossa, muito A gente pode transpor isso pra sala de aula. Por exemplo, eu já cheguei num momento no final do semestre e falar assim... Vamos pensar nas aulas, qual foi a aula que você te trouxe mais felicidade? Eu gosto de atrelar gratidão com sentimentos. Porque às vezes o aluno não pensa, eu fui grato por essa aula, mas qual foi a aula que você se divertiu mais e aprendeu também? O que você aprendeu? Qual aula que você se sentiu mais feliz? Qual que você se sentiu mais desafiado? Então, pensar em sentimentos ajuda a identificar pontos de gratidão. Total. Então, eu acho que esse é o pulo do gato ali, né? Então, muito legal, muito legal. E como o Carlos falou, né? Às vezes o aluno tem um pouco esse receio de errar, né? Um pouco essa mentalidade de você play safe,
né? De você não se expor, que pelo menos você não vai fazer nada de errado, você não vai ter nenhum prejuízo. Mas quando a gente pensa no processo de aprender, como a gente disse anteriormente, o pior que pode acontecer ao você errar é você aprender, né? E eu falo muito para os meus alunos de cursos preparatórios para exame, por exemplo, que eles não têm que ter medo de falar durante o speaking exam, né? Porque o que os examinadores estão procurando é evidências do que você pode fazer, né? Então eu falo assim, gente, você começa com nada. Exato. Conforme você produz, você vai ganhando pontos. Então, acho que a mentalidade é isso que o Carlos está sugerindo, né? É pensar assim, agora ao final de um ciclo, o que eu consegui atingir, né? O que eu consigo fazer que eu não conseguia antes, né? E aí você tem uma avaliação mais qualitativa, Exato. né? Não é aquela coisa de números, né? Ai, minha nota, né? Não é bem por e aí, eu acho né? que isso requer quebrar um paradigma também de escolas regulares, onde o esperado na questão de comportamento é estar em silêncio. Então, por exemplo, eu vim de escola pública, onde tem 40 alunos na sala. Então, para eles gerenciarem a turma, fica quieto e não faz pergunta ou não conversa. E também de ser penalizado por erros. Então, a gente tem aquela prova formal, onde você demonstra o conhecimento acertando ou não uma questão. E aí os seus erros geram pena, né? E assim no trabalho, às vezes, também. Vamos pensar em professor, que nem o Bill falou. Às vezes o professor tem medo de ser assistido, tem medo de ter uma questão de treinamento ali. Mas a gente tá ali pra errar junto e pra ter... Eu acho que um dos pontos pra você se sentir grato é se sentir seguro e ter confiança no seu ambiente. Porque aí você pode relaxar, né? Que nem... Não sei, a primeira coisa que eu pensei foi na minha cachorrinha quando a gente falou de gratidão, porque apesar dela ter feito xixi no tapetinho hoje, ela me traz felicidade. E é uma coisa que eu não tô sempre consciente disso. Então eu falo assim, coisinha fofa. E ela fez isso como um call for attention mesmo, Total. né? Um cry for attention, porque fazia muito tempo que você não agradecia ela de fazer no jornalzinho lá na fralda, e aí ela falou, então vamos ver aqui. Bem, agora é o momento do nosso bloco Listen Up. É um bloco relativamente novo no nosso podcast. Você lembra lá quando o podcast ele era 100% em inglês? Então esse é o seu momento. Então a gente vai fazer aí um resumo, né? Um Exato. apanhado das principais ideias. 100% em inglês. É um remake da conversa, Remake. só que em inglês. E mais curto também. Então fique ligado. Preste atenção na linguagem. Anote as palavras que você não sabe. So, let's do it. In today's episode, we discuss Thanksgiving. And I guess that many of our students fell for that trap because this is not an episode about history, about the culture of the United States, but it's an episode about gratitude, which is what this celebration apparently celebrates. It wasn't That about... was a terrible choice of words. It wasn't about Thanksgiving. It was about giving thanks. So we just like inverted that, you know? Exactly. Yeah. So Carlos was giving some examples of his real life, right, Carlos? Yeah, I did talk about my puppy and her pee pad, and yes, and then how hard it is for us to remember. Puppy pee pad. I love the sound of that. Amazing. Puppy pee pad. Alliteration, right? The Alliteration. I love alliteration. So yeah, and then it was all about how hard it is for us to find things like we focus on what's lacking in our lives, not on what we have. So one of the words Kai mentioned was making an effort to see the great things that happen in our lives. And then, yeah, you have to make an effort because it's not natural. So, yeah. And then to give thanks to something, right? There's something that I always tell my students. I don't know if any of my students is listening to this episode, but there's something that I always tell them, like every time we have speaking moments that are freer, like, okay, discuss this, and it's, let's say, kind of like negative things, like what makes you angry or what makes you stressed, what problems could you solve, like using English, whatever. People usually engage more in conversation than the opposite. So like, say some like 5 positive things that happened this month, and this reflects our lifestyle. I always give them that. So what I always tell them is like, I tell them to do an experiment. So okay, you are waiting for the checkout at the supermarket, so you're in the line, right? And then you
turn to the person like behind you or in front of you and you say, man, this supermarket is so good. I really love the ambience, you know, the music, and the products are high quality, the prices are great. People will probably like look the other way or pretend they are talking on the phone to avoid conversation with you because they will think you're crazy. Now, if you start complaining about the supermarket, what happens? People get together. It's true. People, they flock. Like if you start, okay, man, the supermarket, every time I come here, I wait for like 10, 15 minutes in line. There's never like enough employees. Yeah, that's true. You're damn right. Yeah, don't you think? Yeah, man, that's what I always tell my wife. And then people start like, yeah, let's, so it's funny, right? How usually negative thoughts and angry expressions make people come together. I see that happening every day in my condominium WhatsApp group. I mean, whenever something happens and people start complaining about it, there are people I had never seen before showing up. Does this guy live in my building? And then people start complaining, and it goes crazy. It's what? You can think about like the website. There is the famous Reclame Aqui here in Brazil, and like I heard, I don't know if it's true, but when it was launched, there was a Elogie Aqui as well. Oh yeah, but nobody bothered. It was like gathering dust. Yeah, ghost town. Nobody bothered to write anything about like praising things. It's hard for us. It's unnatural to be thankful for the air you're breathing, for the things that you're doing. So you have to feel it. And I think it's easier to feel things when you're in pain. So if you're angry about something in the supermarket, you're gonna get a connection there. But how real is that connection? Are those people in the supermarket gonna be there for you when you need something else? Or the people in your building are... No, it's just a fake connection. It's not based on trust. It's based on like anger. It's something we also mentioned in our conversation in Portuguese, which maybe it's a natural instinct. Maybe we would waste a lot of energy thinking about things that we should not worry about. Like, okay, so my refrigerator is full, check. Okay, I'm breathing air, check. Right? I have drinkable water, check. So we would rather focus on what we're lacking. Yeah. So I think it's maybe something that it's innate. But we are rational beings. Exactly. And if we think that we came to be as humanity, we made it all the way to the top of the food chain. And we are the most intelligent, supposedly, the most intelligent species in the planet. Arguable. It's because we have this ability to reflect, to think about things. And then we discuss how this could be applied to the English classroom. And the learning. And the learning experience. Exactly. Yeah. Tell us a bit about what we discuss regarding this. As perceiving progress from a different perspective. Yeah. I think we should focus more on what we can produce, right? The famous can-dos, right? When you talk about international exams, right? Us as examiners, right? We are encouraged. You can say you're an examiner. No, it's too late. They're coming for us. Scratch that. But But yeah, we are taught, we are trained, okay, to focus on the can-do. So what can the student produce? What can they actually communicate? What can they, what message they can get across instead of the mistakes. Exactly. Obviously, we need to observe that if it's something, frequent, but the focus is much more on what you can produce. And this is the same attitude in our lessons, Exactly. We need students who participate, who open their microphones and, talk to their peers, their classmates. This is what truly matters. Mistakes are part of the process, as you said. Exactly, yeah. And I think, as you were saying, students come to us with that deep concern, I hope I don't make mistakes. And on our side, we're like, I hope you make a lot of mistakes. Yeah. So but then when it comes to us making mistakes, we're self-conscious as well. So we have to be an example, like role models, and try things and try things for the first time, being silly. We did talk about Caio's gratitude notebook and stuff. So yeah, it's really important for us to make an effort to make mistakes and to accept that we are human beings and we are going to make mistakes sometimes, and we can learn
from those mistakes we make. Yeah. Totally. So I think bottom line is, going to your English classroom, it's not like going to the doctor, in which you do exams and you expect nothing is wrong with you, right? It's much on the contrary. We need to understand, identify what are your needs, so we can work towards these necessities, these aims, so you can feel improvements. Awesome. Fantástico. Great. Muito bem. E agora está na hora do How Do You Say Special Edition. How do you say é aquele nosso clássico bloco, né? No qual nós pegamos palavras ditas aí durante a nossa conversa, palavras em inglês, expressões, frases, e a gente explica o que elas significam. Só que hoje, como temos um episódio especial sobre gratidão... Nós vamos discutir aqui algumas frases e expressões de gratidão em inglês e o que elas significam, de que forma elas estão expressando esse sentimento ali, né? Então, por exemplo, a gente tem o básico thank you, certo? Thank you. Você pensar thank you é muito simples, mas thank you não é exatamente igual a obrigado ou muito obrigado, né? Porque thank you é eu vos agradeço, né? Então, gostei da tradução. Porque quando eu dizer assim, muito obrigado, eu entendo assim, que muito obrigado é do tipo assim, eu me sinto na obrigação de te retribuir, né? E o thank you é muito mais genuíno nessa forma, assim, é tipo assim, esse é meu sentimento, eu vos agradeço, né? Mas não necessariamente me sinto obrigado a te retribuir. Né? O que vocês acham? Tô viajando? Eu amei esse... Eu nunca pensei, sou obrigado a te retribuir. Eu acho que sim, que vem né? daí? Será esse obrigado? Não sei, galera. Sim, Eu acho que sim, né? Então isso é legal. Legal. E então, assim, na verdade o nosso objetivo hoje é trazer alternativas pro thank you e thanks, que são as formas que a gente mais usa, e né, isso não quer dizer que não é pra falar, né? Porque tem eu já vi lá no Instagram, aparece aquele cara, não diga you're welcome, porque ninguém fala you're welcome. Não, falam sim. Como isso assim? aí então, mas viralizou isso aí, não é nada. Então não é que não é pra falar thank you ou thanks, porque ainda é o mais usado. A gente vai falar alternativas, mais possibilidades, tá? Mas não é que é pra eliminar o thank you, thanks. Eu já queria, me perdoe, desculpa, eu sei que eu tô falando muito, mas eu queria começar com um aqui que é o clássico. Thanks God. Tá errado. Aí esse eu posso falar que tá errado, viu? Se viraliza Então é o seguinte, você quer falar graças a Deus é thank God, não tem o S. Porque thanks é quando você agradece a alguém. Thanks. A não ser que você tá falando, valeu Deus. Então, exatamente. Thanks Se você God. fala thanks God, você tá falando diretamente, né? Com então, Deus. Assim, Nas suas orações não tem problema nenhum. eu acho um pouco... Eu não sei se eu tenho essa intimidade com o Todo-Poderoso pra falar thanks God. Eu falo provavelmente thank you, mas assim... então é thank God, graças a Deus. Desculpa. Isso. Thanks God é obrigado a Deus. Tá falando diretamente pra ele. E porque é imperativo, né? É thank, como o verbo, agradeça a Deus. É um imperative, né? Exato. Então esse seria o significado. E aí a tradução, graças a Deus. E, inclusive, por isso que tem... Eu acho que no Brasil não tem mais, mas tinha aquele restaurante... De graças a Deus, né? Porque teria que ter o verbo no imperativo. Thank God. Agradeça a Deus por isso. Você então, falando graças disso, a Deus. me lembrou que os alunos me perguntam muito, teacher, sextou, porque hoje é sexta-feira, que a gente tá gravando aqui numa sexta. TGI. E aí TGIF, né? Thank God it's Friday. Então, Thank God it's Friday, não é uma thanks versão God. do sextou ali, né? Sextou. De graças a Deus que é sexta-feira. Então, Perfeito. thank God, graças a Deus. Não é thanks God. Já vai nos seus posts e apaga esse S aí, dá pra editar agora, porque eu sei que tem um monte aí. Legal. Uma expressão que eu acho muito legal também de usar é usar o verbo appreciate. I really appreciate it. Ou much appreciated. Né? Porque a gente usa essa palavra, né? Que é de apreciar. Né? E acho que uma vez até eles usam, uma vez eu tava conversando com alguém, a pessoa fala, appreciate you. Eu falei, me aprecia? Então é super normal também, não só falar appreciate it, a sua ação, mas aprecio você. Então obrigado pelo que você fez quando você faz alguma coisa. Então appreciate you. Não significa que a pessoa tá dando em cima de você. E é até meio que um false cognate essa palavra, porque a gente tá muito acostumado a usar apreciar um bom vinho, apreciar o dia, que seria enjoy. Então appreciate é realmente de agradecer. Isso. E até o tom, né? Ele em português soa um pouco mais formal, né? E não necessariamente a gente usaria em situações formais, né? É uma palavra mais neutra, né? Appreciate it, né? A gente não precisa ser tão formal assim, né? Talvez, né? Se a gente usar much appreciated, né? Seria um pouco mais informal, né? E talvez I really appreciate it um pouco mais enfático, né? Mas tem essa conotação, né? De apreciar o que você fez, o seu gesto, a sua atitude, né? Cadu, quando você encerra um e-mail assim,
do trabalho, por exemplo, você agradece, o que você põe no final? Thanks? Gente, depende muito de quantos e-mails eu já troquei com a pessoa, se ela já tem uma relação ali. Mas eu gosto de terminar com cheers. Cheers, então esse é legal, né? Eu amo Cheers. celebrar. Então Esse é legal. Cheers, que vem assim, cheers. E o que você acha que o pessoal pode confundir esse cheers aí? Eita. Com lágrimas, né? Com tears? Cheers for fear. Não, mas... Cheers for fear. Não, então, é porque o cheers também é usado... De saúde, como, né? como um brinde, né? Cheers. Cheers. Exato. Né? Mas... Beber, gente. Principalmente Importante. em inglês britânico é usado como thank you. Como também. thank you. Tanto né? falado quanto escrito. só Ou deixando um claro. farewell também, né? Você pode falar cheers quando você tá indo embora também, né? Mas ele também traduz uma outra... Mas é um tchau mais feliz, né? É, Cheers. sim. Cheers. Mas é bem interessante, usado pra agradecimento. E como eu falei, tanto falado, eles falam bastante cheers. Então vocês Cheers, podem mate. pensar. Cheers, mate. Cheers, mate. Porque ele traduz, eu acho, essa ideia de celebração. Né? Quando a gente faz um brinde e faz cheers, né? Quer dizer assim, estou feliz por compartilhar esse momento com você, né? Cheers. Vocês podem pensar nas líderes de torcida, né? Cheerleaders, que elas estão lá Cheerleaders, levantando o seu espírito, deixando você mais animado, mais feliz. É Exato. Então, você tá anunciando a sua gratidão, informando a outra pessoa do sentimento. Olha, fiquei feliz, né? Cheers. isso. Aliás, Caio, isso é uma das coisas que eu pessoalmente gosto muito quando eu quero sair do óbvio do thanks ou thank you. É falar pra pessoa acessar como eu me sinto primeiro, porque é isso que a gente falou durante o podcast, como você se sente com alguma coisa, e expressar a gratidão do meu sentimento. Então, I'm really happy that you invited me for the podcast. Yeah? No problems. Então, expressar o quão feliz você fica, de verdade. Yes, I'm really, really happy to be here with you guys. Falando um pouco do e-mail, mais uma vez, uma que é muito legal pra você usar quando você já tem intimidade, um colega, alguém... Thanks, I owe you one. Excelente. Que aí eu acho que é mais parecido com o muito obrigado. Embora seja mais informal, né? I owe you one. Lembrando que ou é O-W-E, não é on. O-W-N. É O-W-E, que é de dever. Então eu te devo uma. E a gente usa em português também. Igual a vogal, né? Ou. I A owe you one. pronúncia é. Então, I owe you one. Te devo uma, hein? É. Te devo uma. Exatamente. E aí você tem, né? Você acaba expressando esse sentimento de... É débito. I'm débito. indebted to you. Agora é o Exato. seguinte, já que a gente tá falando de e-mail, e se for um e-mail formal, como você falou, é primeiro contato com aquele cliente, ou é o, cara, sei lá, o CEO, você não tem aquela intimidade. Maneiras formais, por favor, de expressar agradecimento em e-mails. Você poderia dizer I'm grateful for, né? Que mais? Pra assinar lá o finalzinho, tem aquela frase gigante que é difícil de escrever em yours thankfully. A linha sempre passou thankfully. Yours thankfully. E também tem o much obliged. Né? Much obliged. Much Não é? obliged. Rainha Elizabeth nível... Não, King Exatamente. Charles agora, né? Fala assim, the teacher. Existe, né? Much obliged. Literalmente, muito obrigado. Parece Tupi-Guarani English, né? Tupi-Guarani English. Parece que você tá inventando, mas sim, o much obliged, né? É bem parecido com o muito obrigado ali, até na morfologia da palavra. Só que soa muito, muito formal. Assim, né? Dá pra usar, né? No e-mail, né? A gente anotou um muito bonito aqui, ó. I'm truly thankful for your assistance. Exatamente, né? E a gente tem muitos desses advérbios, né? Ou frases, né? Adverbiais ali, né? Que a gente pode usar pra dar ênfase, né? Então tem truly, né? Então aí, I'm truly thankful. Deeply. Né? I'm deeply grateful. Deeply, for... né? I'm so grateful. E informalmente também, né? Eu acho que é interessante que a gente tem thanks a bunch, thanks a million, Thanks a million. thanks a ton. Thanks a lot. Thanks a ton. Né? Então a gente pode usar diferentes quantidades ali, né? Tipo de milhões, de toneladas. Many thanks. Many Né? thanks. também, Many pessoas. thanks, né? E exatamente. Posso só voltar rapidinho Pode. no thank e thanks? Porque é o seguinte, já falei do thank God. Duas coisas importantes. A gente tem thanks to e thanks for. E isso é uma das coisas que os alunos sempre perguntam. Tite, a diferença das preposições. Então é o seguinte, thanks to existe e significa graças a.
No caso do graças a Deus, é especificamente thank God, tá? Quando você quer dizer O Bill graças... fica muito incocomado quando as pessoas falam thanks God, tá vendo? Ele quer muito... O cara veio aqui eu vim aqui Ele só veio pra aqui hoje, tirar assim, isso falando aí. assim, meu, é. eu não quero nunca mais com vocês. Não é pra falar thanks God. Mas, gente, então assim, se você quiser falar graças a ele, né? Então, por exemplo, graças ao podcast, então, thanks to the podcast, I learned that I shouldn't say thanks God. Não, agora é sério. Então, graças a ele, então, thanks to him, graças a ela, thanks to her, graças aos meus amigos, thanks to my friends, né? É assim que você usa. E se você falar thanks for, é obrigado por. Então, thanks for the party, thanks for the invitation, thanks for your presence, and thanks for your millions of viewings and likes in our video. Eu acho que é importante dizer, né, e que a gente pode expressar gratidão ali, não só com essas palavras, né, mas, por exemplo, olha que legal isso aqui que a gente anotou. You're the best. Exato. You're the Muito best. legal. You're the man. You're the man. No episódio de hoje nós falamos de gratidão e diferentes formas de demonstrar esse sentimento de forma genuína, de forma autêntica. Nós tivemos uma conversa aqui excelente com o Cadu sobre o assunto. Nós falamos de como que a gente pode tornar isso um hábito que possa engrandecer a nossa experiência como aluno de inglês. E discutimos também aqui as origens né, e algumas expressões de gratidão em inglês. Né? Se você nunca tinha pensado nisso, nós tivemos aqui um momento muito filosófico, né, sobre o que elas significam e pode agregar ao seu inglês vocabulário. e em português também. Vocês falaram do Exato, obrigado, foi nosso bilíngue. famoso obrigado, assim, emocionado Bilíngue, aqui. aqui é bilíngue. Isso aí. E não se esqueçam, apesar de todas as frases, expressões e palavras maravilhosas que a gente aprendeu hoje, actions speak louder than words. Ou seja, o melhor jeito de demonstrar gratidão é com atitudes e não com palavras. Exatamente. E se você gostou desse episódio, demonstre sua gratidão com o like. Dá o like. E compartilha esse episódio com o seu colega, mostra para aquele seu amigo, aquele seu familiar que quer fazer inglês e tá lá enrolando, né? Demonstra sua gratidão e dá aquela força pra gente. E se tiver algum comentário, alguma sugestão, qualquer coisa que vocês quiserem compartilhar, deixa aqui o comentário. Lembrou nesse de alguma vídeo. expressão que usa muito em inglês pra agradecer? A gente não falou, pelo amor de Deixa aí. Boa. Exatamente. Então, mais uma vez, obrigado, Cadu, pela sua participação. I owe you one. Eu agradeço a vocês de verdade. Valeu, cara. Muito obrigado Obrigado ao pelo pessoal convite. da On21 Studios. Gratidão a eles Gratidão. também, muito obrigado aí. Lá está o Cazu dando um joinha lá atrás. Thanks. Muito bem, obrigado, Bill, por ser o meu parceiro Tantos de anos bancada. aí de Tantos podcast. anos. Valeu, cara. Valeu. Ai, que lindas. See you guys next month.